Hoje eu tenho a honra, o privilégio de receber o pastor da nossa filial de Alphaville, pastor Gustavo Knauer, ele que passou por aqui também, por Inhoaíba. Foi obreiro aqui, foi diácono aqui, e depois foi para São Paulo. Deus levou ele, Deus tirou ele, né? E levou ele para uma outra dimensão. Deus faz isso. Deus faz isso, e como eu me alegro em ver Deus honrando, exaltando, colocando gente que é simples, que tem o coração no reino, que é um obreiro dedicado em lugares altos. Ei, eu estou falando para obreiros aqui também. Se você for fiel ao Senhor, se o teu coração estiver na obra do Senhor, Deus vai exaltar você também, no teu tempo, no tempo certo, vai chegar a tua vez também. Olha, o pastor Gustavo está acompanhado da sua família, uma linda família. Eu queria que os pais, a irmã, a amiga, todos eles ficassem de pé, por favor, e queria que vocês honrassem a família do pastor Gustavo com um aplauso ao Senhor. Isso. E recebam também com muito carinho, com muito barulho, com glória a Deus, com aleluia, o pastor Gustavo Knauer. Bom ter você aqui. A paz de Cristo, querida igreja. Amém? Puxa vida, cada palavra que o pastor Alain dedicou aqui é recíproco, né? Um querido amigo. Estivemos juntos aqui desde a inauguração dessa igreja. Eu quero dizer algo para você já inicialmente. Você está num lugar fértil. Você está num lugar que você dedicar, o que você fizer, que você aplicar, que prosperará em nome de Jesus. Não adianta ter boas sementes se você não as semear numa terra fértil. Então importa escolher bem a terra onde você irá semear as suas sementes. Eu quero te parabenizar, você está no lugar certo para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Deixa eu ver se alguém recebe aqui, peraí. Você está no lugar certo para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Então é uma questão de tempo, vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Estou acompanhado da minha família, como disse o pastor Alain, família que amo. Eu sou daqui, irmãos, aqui do São Jorge, do bairro do Diana. Quem conhece o Diana aqui nascido e criado aqui do lado. Quando eu estou lá em São Paulo e me perguntam, pastor, você é de onde? Eu falo assim, eu sou de Campo Grande. O pessoal, mas fica onde? Eu falo, fica entre o Leblon e Copacabana. Saindo de Copacabana, 3h30 você passa em Campo Grande, mais 3h30 você volta para o... Eu brinco com o pessoal lá. Mas eu tenho muita alegria, aqui é um lugar muito especial. E essa igreja tem a ver com um dos momentos mais difíceis da minha vida, mas como disse o pastor, foi um lugar onde Deus tratou a mim e a minha família, cuidou da gente, me deu boas alianças, grandes amigos. E daqui também o Senhor, né, tinha planos, eu não os conhecia, mas Deus tinha planos. E graças a Deus, hoje nós estamos lá em São Paulo, abençoando lá aquela cidade, sendo abençoado também. Na igreja de Alphaville, é a sua igreja, quando você estiver ali por Barueri, Santana de Parnaíba, bem próximo de São Paulo, você tem uma igreja lá, tá bom? Você é meu convidado. Deus te abençoe. Queria que você aplaudisse ao Senhor pela vida dos seus pastores, pastor Alain. São duas pessoas especiais. Deus olhou para você e falou assim, eu quero abençoar esse povo. Aí ele escolheu um pastor, uma pastora, os colocou e falou, agora sim, esses serão canais de bênção para a sua vida. Então, sempre honre seu pastor é bênção. Estou vendo aqui alguns rostinhos que eu conheço, meu amigo Rodrigo é amigo de infância, né, meu amigo? Deus te abençoe, tá? Alguns obreiros que nós trabalhamos juntos aqui lá do início. Deus abençoe vocês. Estou muito feliz de estar aqui, mas eu quero entregar para você tudo que Deus me deu, não vou levar nada para casa. Eu creio que o culto é o alinhamento de 3 propósitos. 1, Deus precisa ter interesse, e a misericórdia dele é o canal da bênção para a nossa vida. 2, o pregador, o sacerdote, aquele que está sendo usado, precisa estar disposto e interessado em entregar só aquilo que Deus tem interesse, aquilo que Deus ordenou. 3, aqueles que estão ouvindo precisam entender que a palavra de Deus nunca volta vazia.
tudo que você vai ouvir hoje, não por minha causa, mas porque a palavra de Deus irá se cumprir na sua vida, item por item, em tempo específico. Contribua com a sua fé. E nada que você ouvir acerca da palavra de Deus é para te emocionar. A palavra de Deus não precisa das nossas homenagens. A palavra de Deus precisa ser vivida, praticada, levada para a nossa rotina, para o nosso modo de viver. É isso que Deus espera de nós. Tá bom? Abre a sua Bíblia aí, em Ezequiel capítulo 37, que eu vou te entregar tudo que Deus me deu aqui, não vou levar nada para casa, não vou voltar com nada para São Paulo. Eu me lembro quando nós aqui ofertávamos, porque o pastor Silas dizia, nós teremos igreja em São Paulo, aqui nessa igreja. Eu me lembro que nós estávamos aqui quando o G20 foi lá em São Paulo orar por um terreno que foi encontrado, e hoje nós estamos lá, irmãos, em São Paulo com 13 igrejas, para a glória do Senhor Jesus. Passou pelas ofertas, passou pelo povo que estava aqui ofertando, crendo. Então, faça isso, continue, mantenha-se fiel, fique firme no seu propósito. Deus tem uma atenção especial com as nossas vidas. Deus está cuidando de tudo. Você chegou em Ezequiel 37? O pastor Alan citou também a Islavé, que foram dias especiais, irmãos, de renovo, de crescimento, renovação de esperança, palavras proféticas. Que ambiente! Volte lá. Todas as Islavecs que eu fui foram mudanças para a minha vida, transformação para a minha vida e direção para a minha vida. Todas. Em 2015 eu cheguei aqui na DEVEC em Uaíba. E junto com a DEVEC em Uaíba eu cheguei na DEVEC. Todas as Islavecs que eu fui, Deus falou comigo lá coisas que faria. E tudo que Deus sinalizou na Islavec, tudo que foi falado, aconteceu para a glória do nome dele. Estou falando isso para na próxima você não perder conforme a instrução do pastor Alan. Você chegou lá? Ezequiel 37, eu faço a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: olha, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetize para esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Verso 6: porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porém em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Glória a Deus pela sua palavra. Curve sua cabeça. Vamos orar uma vez mais. Pai, nós te agradecemos. Tua palavra é tremenda. O teu poder, Senhor, se manifesta. A sua misericórdia está sobre nós. Pai. Oh, Senhor, se não fosse a sua bondade, se não fosse a sua misericórdia nos permitir viver, se não fosse o Senhor a soprar o ar que ocupa nossos pulmões, nos permite respirar. Meu Deus, se não fosse o Senhor a cuidar das batidas dos nossos corações, quão pequenos somos, Pai, sequer coordenar as batidas dos nossos corações somos capazes. Se não fosse o seu poder, a sua bondade, a sua misericórdia sobre a nossa vida, nada poderíamos. Queremos nessa hora te agradecer, Senhor. Estamos cultuando porque te amamos. Não estamos aqui porque fomos obrigados. Estamos aqui porque amamos estar na sua presença. Ansiamos as suas instruções. Nós amamos, Senhor, a tua palavra. Oh, Senhor, mas esta vez fala conosco. Eu oro para que tu use a minha instrumentalidade, que eu possa ser, meu Deus, um canal para abençoar os seus filhos. Eu peço, Pai, que tu responda a orações. Que tu possa, Senhor, responder aquelas orações feitas no secreto, às vezes banhado em lágrimas. Meu Deus, que tu possa responder, que tu possa direcionar, que tu possa nessa hora curar, que tu possa derramar bálsamos, Senhor, renovar a esperança daqueles que não estão acreditando mais. Meu Deus, toma um lugar de destaque, toma um lugar de preeminência. Tudo que fazemos aqui é para a glória do teu nome, a fim de que tu seja exaltado e glorificado nesse lugar. Essa é a nossa oração, Senhor, e que a tua palavra vá
e produz o efeito para o qual está sendo enviada essa nossa oração. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode dar um aplauso a Jesus? Ah, que Jesus lindo. Irmãos, você já ouviu muita coisa nesse texto. Eu não sei, eu não tenho a pretensão de lhe trazer algo novo. Eu tenho a pretensão de lhe trazer algo útil, que possa abençoar você, porque eu creio que essa é a vontade de Deus. Mas algumas coisas o Senhor ministrou a mim enquanto eu estudava, meditava nesse texto, nessa palavra. E é exatamente isso que eu quero trazer para os irmãos. Porque me fez tão bem ouvir ou entender a maneira como Deus tratou comigo a partir dessas palavras, essa mensagem que nós vamos falar aqui. Foi tão poderoso para mim, eu creio que vai ser poderoso para você também. Mas nós vamos entrar no texto para entender um pouquinho o que está acontecendo. De maneira geral, você sabe que aqui o profeta Ezequiel está tendo uma visão. Deus está dando uma visão para ele. Ele mesmo diz isso no verso 1 do capítulo 37 que nós lemos, que o Espírito do Senhor veio sobre ele. Está escrito aí, você já leu. O Senhor o leva a um ambiente. O ambiente que o Senhor o leva é um vale grande. O vale, irmãos, é algo parecido como, imagine desse lado um monte, uma planície, imagina um morro desse lado, e aqui uma área mais plana, mais baixa, e do lado de cá um outro morro, como se aquela parede fosse um morro, aquela outro morro, e aqui um lugar mais baixo. Na geografia ali, desse local, naquele tempo em que a guerra se desenvolvia de uma maneira diferente. Hoje nós temos cenários de guerra, você olha a televisão lá e está Israel em guerra, você olha a Ucrânia, a Rússia em guerra, e você vê que as guerras elas têm uma dinâmica diferente. Hoje nós vemos drones perseguindo soldados, não é assim? Mas naquele tempo a guerra era corporal, de maneira que o enfrentamento era direto. Era um soldado com escudo e arma e espada, e eles iam para o confronto direto, é como briga de rua, imagina isso. Milhares de homens armados, um indo na direção do outro. Por uma questão estratégica, o vale, ele era o local escolhido para o confronto. Porque de um lado, parte mais alta, de um lado do morro, do lado mais alto de um lado, ficava um exército. Do outro lado, o outro exército. Ali eles acampavam e eles desciam. Como você vê Davi e Golias, ele descia para a batalha, porque saía do monte onde estavam acampados e iam para o confrontamento no vale. E ali se desenrolava a guerra. Os generais dos exércitos ficavam na parte mais alta, observando a guerra se desenrolar. O cenário que Ezequiel está observando é este cenário de guerra. Deus o convoca para aquele lugar e mostra, o que você está vendo aí? E Ezequiel diz, eu estou vendo ossos, muitos ossos. Como se fosse, irmãos, imagine isso, um vale, uma área como essa, repleta de ossos, de soldados. O que eu acho interessante, eu quero aplicar isso contigo, te mostrar e aplicar algo para você, é que esse cenário, embora ossos, foi possível para Ezequiel identificar que tipo de ossos era, ou de quem era. Ele diz, era um exército que estava aqui. Ele podia avaliar isso primeiro pelo lugar, aquele lugar era um local onde comumente haviam guerras, mas também algumas características o fizeram crer que naquele lugar havia um exército. Por que é importante a gente entender isso? Porque uma das coisas que a gente vai aprender analisando esse cenário, que Ezequiel tendo visto que ali era um exército, a gente conclui algumas coisas. A primeira delas eu queria que você entendesse. Aquilo que agora eram ossos, e até na narrativa de Ezequiel eram ossos sequíssimos, dando a entender que aquele cenário de guerra havia se desenrolado a tempo suficiente para que tudo se desintegrasse, ficando somente os ossos, que na estrutura do corpo é a última coisa a se decompor. Quando alguém é enterrado, depois do seu falecimento, as estruturas do corpo vão sendo deterioradas e o osso fica por último. Em alguns casos, dependendo do terreno, ele nem é destruído. Pode ser que os ossos perdurem por muitos anos. Você vê a arqueologia aí, o pessoal acha ossos de muito tempo atrás, ossos antigos que estão ali conservados. Só que ele está observando aqueles ossos sequíssimos e percebendo que ali houvera um exército. O que me chama a atenção disso tudo é que aquilo que agora
era morte, aquilo que agora parecia ser um cenário de destruição completa, um dia havia sido um exército poderoso e pujante. Ele conclui: aqui houve o melhor de duas nações, pelo menos fisicamente, num enfrentamento direto. Então Deus está dizendo: o que você está vendo aí? Ele diz: eu estou vendo morte, ossos sequíssimos. Mas enquanto ele diz está vendo morte, também ao mesmo tempo existe um recado implícito: hoje tem morte, hoje está ruim, hoje está fraco, hoje está espalhado, hoje está desmontado, mas um dia foi um exército poderoso e representava o vigor, a opulência de uma nação. Também aprendo, ao mesmo tempo que vejo isso, que enquanto os olhos de Ezequiel, tal qual os nossos olhos diante de muitas coisas difíceis na vida, enquanto Ezequiel está olhando para aquilo e está vendo ali morte, impossibilidades, enquanto Ezequiel está olhando para aqueles ossos dizendo: daqui não sai nada, Deus implicitamente está dizendo: eu sei que você vê morte, mas eu estou enxergando possibilidades. Porque nunca jamais Deus levaria o profeta para um lugar que, ainda que fossem só ossos, não pudesse acontecer coisa nova. Enquanto Ezequiel olha para a destruição, ruína e impossibilidade, Deus está dizendo: eu estou vendo aqui chance de que um dia este exército, que foi forte e opulento, agora são ossos, um dia foi um exército forte. Eu vejo possibilidade daquilo que agora é morte se tornar novamente em algo forte, em algo vibrante, em algo poderoso, em algo capaz de conquistar novamente. Eu digo isso porque a visão de Ezequiel é a nossa visão às vezes sobre nós mesmos. Tem áreas da nossa vida, e é possível que você esteja vivendo isso agora, que você acha: morreu, foi bom, mas nunca mais será. Lá atrás Deus falou que ia fazer, mas essa chance não existe mais. Eu era criança quando essa palavra profética chegou na minha vida numa consagração que a minha mãe me levou quando eu era pequenininho. Quem é crente de berço sabe do que eu estou te falando. Eu quero dizer para você: pode até ser que hoje, diante dos seus olhos, isso seja só osso. Quem quiser receber, recebe. Mas o Deus de Ezequiel me mandou dizer: para você parece ossos, mas para Deus é possibilidade. Deus restaurará. O seu ministério não vai ficar aí. Você vai voltar a fazer aquilo que você fazia. Aquilo que você ouviu dizerem vai acontecer. A tua história não vai ser uma história de fracasso. A tua história não será uma história de exército destruído, morto, em vales de destruição e ruína. Não, não. A sua história será a história daquele que um dia foi, até passou por um tempo de crise, em que a enfermidade pegou, torceu, moeu, em que de repente o inimigo tocou em uma área específica da vida e causou dano. Mas a sua história será a história daquele que um dia voltou mais forte, mais poderoso, cheio e pronto para conquistar novamente, em nome de Jesus. Quem já foi exército nunca vai ser monte de ossos. Se você quer receber, recebe isso em nome de Jesus. Você é exército, você é soldado. Deus te levantou para guerrear. Não desista, porque enquanto houverem ossos, haverão possibilidades. Porque o Deus a quem servimos pode fazer ossos reviverem. Eu quero profetizar isso sobre o seu casamento. Eu quero profetizar isso sobre sua vida ministerial. Ei, aquele sonho que você sonhou e está engavetado, eu quero profetizar que o Deus que ressuscita mortos, que faz monte de ossos virar um exército, irá abençoar o seu projeto, a sua empreitada, o seu negócio, o seu sonho, a sua casa prosperará em nome de Jesus. Como eu creio no que eu estou dizendo. Eu creio muito no que eu estou dizendo, irmãos. Deus faz isso. Você quer ver outra coisa que eu aprendo? Isso está no verso 5. Eu vi que a mídia projetou aqui. Se quiser me ajudar, se der aqui, põe o verso 5. Eu quero que você me acompanhe. Olha lá o que diz o verso 5. Assim diz o Senhor Jeová: esses ossos, esses que farei entrar em vós o Espírito, vivereis. Diga: vivereis.
eu quero fazer essa análise sobre esse verso. Nós já vamos entender algumas coisas que o Senhor quer falar conosco e já encerramos. Não vou descansar. Eu vim aqui para trazer uma palavra para abençoar você. De repente, em áreas da sua vida, fazer ressuscitar coisas. Você crê? Eu vi que a irmã ali creu. Irmã, vai acontecer. Você creu? Vai acontecer. Põe na tela lá. Olha só o que está escrito. Deus está dizendo: eis que farei entrar em vós espírito e vivereis. O Senhor diz aos ossos: vivereis. Amém? É isso que está ali. Isso aqui normalmente é o que atrapalha a nossa caminhada, irmãos. Porque quando Deus fala que vai fazer, Deus pega para uma situação que está e profetiza algo que Ele fará. Vamos com calma, você vai me entender. Deus, quando profetiza, Ele pega a situação como está e profetiza como fará. Então Deus conecta o momento a uma projeção de futuro. Diga projeção de futuro. Profecia é uma expectativa de futuro, é uma projeção de futuro. Quando Deus diz eu farei, quem crê fala, está feito. Quem não crê fala, pode ser, talvez, quem sabe. Será que eu sou digno? Não é assim? De vez em quando a gente questiona. Tem um outro problema que nos atrapalha. Porque quando Deus conecta o estado atual àquilo que Ele pretende fazer, às vezes Ele causa uma expectativa em nós, de que nós já estamos prontos para receber aquilo que Deus pretende fazer. O que eu acho engraçado aqui é que se formos analisar à risca o que Deus está dizendo no verso 5, Ele está dizendo, ossos, vocês vão viver. Significa dizer que na literalidade do texto, seria como se ossos levantassem, permanecessem ossos e começassem a correr. Imagina, um exército de... Tem uns filmes que representam isso, né? Imagina um monte de esqueleto correndo. Porque a impressão que dá é essa, ossos. Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Como se de repente o sopro de vida, sabe, aquilo que Deus quer soprar, fosse ocupar um pulmão que não existe. Deus está dizendo, eu vou te dar o Espírito, mas para onde? Aonde esse Espírito ficará? Nos ossos? Será que esses exércitos serão uma montoeira de esqueleto correndo para um lado e para o outro, como se fosse algo incompleto? Deixa eu dizer algo para você, eu queria muito que você pegasse isso aqui. Ossos andando é a mesma coisa que um exército andando? Eu vou perguntar de novo. Ossos andando é a mesma coisa que um exército andando? O que a gente aprende com isso? Não faz sentido a fala, se nós observarmos. Porque quando Deus fala que vai fazer alguma coisa, Deus sempre faz completo, nunca incompleto. Por isso está escrito, aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará. Deus está em constante atividade, aperfeiçoando tudo. Para Deus não faz sentido pegar ossos e fazê-los andar, como se fosse gente, porque o osso não é gente. Gente é gente, osso é osso. Pega isso aqui se você quiser. Deus nunca vai fazer coisas para parecer ser. Deus nunca vai pegar ossos para fazê-los andar como se fosse um exército. Porque Deus não faz coisas parecerem ser. Deus faz ser para então parecer. Então, nunca, jamais, a lógica de Deus seria, pega do jeito que está, incompleto do jeito que está, e faz parecer que está completo, e faz parecer que está pronto, e faz parecer que está resolvido. Deus não faz assim. Isso nos atrapalha algumas vezes, porque nós não entendemos os processos que Deus precisa realizar para nos fazer chegar no objetivo pretendido por Ele. Por isso que o processo faz sentido para Deus, mas para a gente muitas vezes é incômodo. É por isso que aquela palavra confrontadora de Hebreus 10, que diz assim, porque necessitais de paciência, repita, paciência. Paciência, fala que isso tem a ver com a nossa vida. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa.
Não temos problema com promessas, nós gostamos, nós amamos-as. Nós não temos problema com isso, nós temos problema com esperar e fazer a vontade de Deus, ou seja, respeitar o processo. Deus nunca levantará um exército de ossos, porque Deus não faz obras incompletas. Deus não faz obras incompletas com ossos em vales, mas Deus também não faz obras incompletas na vida dos crentes e na sua igreja. Portanto, aguardar os processos faz parte daquele que deseja ser e não parecer. Quando a gente deseja ser, nós aceitamos o processo. Quando nós queremos parecer ser, nós dizemos, está demorando. Já estou pronto. E Deus está dizendo, calma, você é osso. Não conte com Deus para você parecer alguma coisa que você não é. Agora conte com Deus para dizer, Senhor, eu quero ser, me faz ser. Deus te fará ser, Deus te completará, Deus te deixará pronto, Deus cobrirá ossos, com tendões, com carne, com pele, e soprará o seu espírito para viver. Ei, Deus está disponível nessa manhã, a com qualquer um, fazer ser, para depois então, parecer. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Tem coisas que você desistiu, lugares que você nem quer chegar mais. Você vai chegar lá em nome de Jesus. Você vai chegar lá. Pastor, eu imaginei que Deus ia me colocar num lugar de destaque. Deus não mudou os planos, é que você não entendeu o processo. Precisa ainda aprontar algumas coisas que estão incompletas. Puxa, pastor, mas por que fulano foi? Porque fulano já passou, talvez esperou com paciência. A obra de Deus é individual, e quero te dizer mais. Tem lugares grandes que Deus levará pessoas, por isso deverá preparar mais. Às vezes você está se comparando com alguém que está muito aquém, muito abaixo do lugar onde Deus quer levar você. Por isso o teu processo é um pouco mais demorado. Entenda que Deus trata no coletivo com a igreja, mas na individualidade com os crentes. Deus tem um projeto com o teu nome escrito. Lá em cima está escrito, qual é o seu nome? Diga, eu. Qual é o seu nome? Diga o seu nome agora. Tem um projeto com o teu nome escrito, com o teu CPF, com a tua identidade, e a correspondência vai chegar lá na sua casa. É para você, é personalizado, é a sua digital. Tem um projeto com o meu nome escrito. Deus quer me levar a algum lugar, quer fazer através de mim alguma coisa. Mas não se compare com aquilo que Deus está fazendo comigo, porque o que Deus quer fazer com você talvez seja muito maior. Pode ser diferente. Os caminhos podem ser diferentes. Entenda, o processo é individual. Deus não vai te fazer parecer ser, porque Deus não está preocupado em usar a sua vida para aparecer para ninguém. Ele quer usar a sua vida para transformar pessoas. Por isso o processo é demorado. Por isso Deus não faz de qualquer maneira. Agora o que me chama a atenção, e aí eu peço a ajuda da mídia, para pôr o verso 6 e deixar na tela. Ele diz assim, porém nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porém vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Deus diz, ossos, vocês vão reviver. Aí Ezequiel imaginou um monte de osso correndo, mas na lógica de Deus ossos, vocês vão viver. Mas antes desses ossos, organiza os ossos. Depois põe nervos, ou tendões. Depois carne, depois pele. E aí então, Deus sopra o Espírito. Vamos acompanhar esse processo aqui, eu já encerro. Ezequiel encontra ossos, diga ossos. Eu não sou médico. Se a gente der um Google, a gente ajuda muita coisa. Ossos dentro da estrutura do corpo. Dentro do corpo significa estrutura. Me ajuda, estrutura. Diga melhor, estrutura. Veja que Deus passeou no vale junto com Ezequiel. Não tinha nada, mas tinha
Tinham ossos. Os ossos eram secos, significa que tudo se deteriorou, mas os ossos estavam lá. Deixa eu dizer algo para você. Quando tudo se vai, ficam as estruturas. Eu vou repetir. Acabou tudo. Não tinha nada. Mas tinham ossos. Posso falar com pais aqui e mães? Cadê o teu filho, tua filha, que não está aqui, fortalecendo as estruturas? Quantos crentes se desviaram com 15, 14 anos? É a idade média que eles se desviam, tá? Se você não sabe. Quando eles voltam no gabinete, pastor Alain sabe disso. Eles dizem, pastor, às vezes com 28, 29, 30, com alguns problemas acumulados, eles dizem, pastor, eu me lembro do tempo. É que eu estava na salinha, e as professoras cantavam uma musiquinha, ensinaram a história de Jó, ensinaram a arca, a história da arca, contaram para mim sobre Noé e os animais. Pastor, eu estava no pagode, mas me lembrando dos dias que eu subia no altar e proclamava um verso lá de cima, e meu pai e minha mãe iam me buscar no altar, pastor. Eu me lembro. Por isso, eu não conseguia. Eu me sentia um peixe fora d'água. Irmão, estrutura. Por isso que o crente que busca estrutura sobrevive às mais difíceis batalhas. Porque quando tudo vai, ficam as... Tudo é importante no culto, irmãos, mas lembre da oração. Foram elas que salvaram Paulo e Silas na prisão. Lembre da palavra, irmãos. Foi nela que acreditaram aqueles que sobreviveram às mais duras batalhas. Lembre-se das estruturas, irmãos. Lembre-se, porque são as estruturas que vão te manter firme e vão viabilizar a reconstrução daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Não tem nada, mas tem estrutura. Você quer ver um exemplo como a gente não liga para estruturas? Rapidinho. Quando você entra num quarto vazio, o que você diz? Não tem? Não tem? Como não tem nada? Vou repetir aqui. Você chegou num quarto vazio, entrou no quarto, abriu a porta, entrou no quarto, olhou. O que a gente diz? Não tem? E a parede? E a coluna? E o alicerce? E as sapatas? Não estão lá? Não tem nada, mas tem? Só que eu quero te lembrar, irmão, o que manteve de pé, o que deu a chance, o que possibilitou que aquele exército morto revivesse, foi porque tinha. Eu quero profetizar sobre a sua vida, se você quiser, recebe. Fortaleça as suas estruturas. Promova as estruturas na sua casa. Ensina para os seus filhos. Lembra do texto bíblico em Provérbios? Ensina o teu filho no caminho que deve andar, até quando ele for velho não se desviará dele. Sabe o que ele está dizendo? Ensine a base, as estruturas da vida cristã. Faça o seu filho ter hábitos cristãos. Desenvolva hábitos cristãos na sua casa. Rotina de oração. Não está vindo mais para consagração, porque quer dizer que a tarde da bênção não é mais importante. Culto do sobrenatural já não vale mais. Estar um dia na casa de Deus não vale mais nada. Relembre daquilo que é estrutura. Estar na igreja é um hábito que vai certamente nutrir a sua carreira cristã. Não negligencie aquilo que é indispensável, porque isso é estrutura. Aquilo que as pessoas não veem é aquilo que é importante, mas imperceptível para os olhos mais descomprometidos. Mas Deus não está olhando para as coisas que são estéticas. Deus está procurando estruturas. E aonde houver um mínimo de estruturas, ainda que ossos sequíssimos, Deus diz, haverá vida. Eu vou fazer viver. Deus está dizendo para pessoas aqui, eu vou pegar a estrutura e vou fazer viver.
Não vai ficar desse jeito, não vai ser para sempre um exército morto. Viverá em nome de Jesus. Fortaleça as suas estruturas. Você tem essa responsabilidade dentro da sua casa. Você quer ver uma outra coisa? O Senhor pega a partir das estruturas. A partir das estruturas, Deus está dizendo agora. Porém nervos, diga nervos. Essa tradução aí, na minha tradução, diz tendões. E eu vou rápido falar sobre isso. Tendões, irmãos, são responsáveis por dar movimento. Diga movimento. Porque estrutura, só estrutura, para que ela volte a viver, precisa se movimentar. Estrutura parada, inerte, deitada no sofá, vendo Netflix, também não serve de nada. É necessário que essas estruturas se movimentem na direção daquilo que foi proposto. Por isso Deus diz, eu estou vendo que tem estrutura, e sobre a estrutura eu vou colocar tendões, movimento. Porque sem tendões é inviável, é impossível que essa estrutura se movimente. Por exemplo, você saiu de casa hoje e decidiu vir aqui. Você pegou a sua convicção, a sua fé genuína e aplicou a ela movimento. Você trouxe da sua casa aquele princípio que você viveu, aquele princípio que você creu, pôs ele em movimento, saiu de casa e veio para a igreja. Por isso que é necessário, para que Deus complete aquilo que Ele quer completar, para que aqueles ossos voltem a viver, Ele precisa colocar essas estruturas em movimento. Então Ele cria tendões. Tendão é uma estrutura firme, que cria a possibilidade de os ossos se manterem combinados da maneira adequada, encaixados da maneira adequada, e é responsável por permitir articulações, para que essa estrutura possa se movimentar, para que essa estrutura possa avançar, possa melhorar. Quero dizer algo para você aqui nessa noite, não me entenda mal, mas eu preciso dizer. É necessário voltar a fazer algumas coisas, irmãos. É necessário pôr em movimento. É necessário recuperar algumas práticas da vida cristã na igreja. Existe uma onda de um distanciamento da igreja. O objetivo do inimigo com esse negócio é te tirar de dentro da igreja, é que você não se preocupe mais com ela, é fazer você acreditar que a vida pode ser individualmente, mas não é essa a orientação de Deus. Deus quer pegar tudo que Ele te deu e pôr isso em movimento a favor do corpo. Deixa eu te dar uma informação, no paralelo existente entre a igreja e um corpo, existe um recado para nós. O seu corpo é construído de uma maneira que os teus membros cooperam para o teu corpo. Os membros protegem o corpo. Os membros cuidam do corpo, não o corpo dos membros. A hora que o corpo passa a funcionar pelo membro, ele perde a sua funcionalidade. Porque o objetivo dos membros é fazer com que o corpo viva. Deixa eu falar um negócio para você. Tem coisas que Deus espera que você faça a favor do corpo. Ah, mas o pastor Alain, ele é o pastor só. Ele não é o corpo inteiro. Tem coisas que só você precisa fazer movimento. Tem coisas, irmãos, eu ouso dizer, que poderiam estar funcionando na igreja de uma maneira melhor. Se aquilo que Deus te deu, ou seja, as estruturas, os dons, o caráter, a personalidade, a fé que você tem, o exemplo de vida, o testemunho que Ele colocou nos seus lábios, estaria funcionando de uma maneira muito melhor, se você colocasse a estrutura que Deus deu em movimento, e permitisse que isso se movimentasse a favor do reino. Deus está dizendo, tem estrutura? Tem, mas só a estrutura serve? Não. Uma estrutura sentada no sofá serve? Não. Essa estrutura precisa estar pronta para se movimentar, e aí então eu darei vida. Eu quero dizer algo para você, levanta. Levanta. Levanta daí em nome de Jesus. Existe aqui um projeto de voluntariado. Existem áreas na igreja que estão esperando você colocar a sua estrutura em movimento. Tem testemunhos que essas pessoas que estão aqui precisam ouvir o seu testemunho. Aquelas crianças precisam conhecer a estrutura que Deus te deu, a fim de que eles possam crescer a partir daquilo que há em você. Movimento. Aí ele diz sobre ossos, estrutura. Eu porei em movimento. Mas estrutura e movimento não é suficiente. Além de estrutura e movimento, precisa de força. Repita, força. O que está escrito lá? Estenderei e farei surgir carne. Quem aqui já foi no açougue? Está difícil.
Deixa quieto. Quando você vai lá, você compra carne, né? Você sabe o que é a carne do boi? Quem sabe? É o quê? É músculo. Carne que a gente come é músculo do boi. O que é interessante sobre isso, irmãos? Já estou encerrando. O que é interessante sobre isso? Deus está dizendo: estrutura, conecta tendões, e agora eu preciso dar a essa estrutura força para encarar os percalços, os desafios, as dificuldades. Eu preciso fazer com que essa estrutura articulada seja capaz de suportar pressão. Quem aqui já fez musculação sabe como é que funciona. Quanto mais peso você carrega, mais o seu corpo se prepara para receber mais carga. Carregou 10 quilos hoje, semana que vem você vai carregar 12. Carregou 12, na outra semana, 14. Depois 15. Porque músculo só chega sob pressão. Se você não expõe a estrutura à pressão, ela, em vez de crescer, atrofia. Deus está dizendo: estrutura precisa de movimento, mas estrutura e movimento precisa de força. Mas para ter força eu preciso fazer passar por experiências, fazer suportar pressão, precisa aumentar a repetição das coisas que você está fazendo. Você precisa vir mais na igreja. Em nome de Jesus, não estou repreendendo a igreja, só estou dando uma instrução segundo aquilo que está escrito. A gente precisa ir mais à igreja, a gente precisa fazer mais, precisa orar mais, precisa repetir mais vezes aquilo que você sabe que dá certo, para que você esteja mais pronto para suportar mais carga. O Senhor está dizendo: eu vou pôr o Espírito, mas não antes de dar ela carne. O Senhor está colocando carne aqui sobre a vida de pessoas. Pastor, o negócio está terrível, eu estou vivendo um tempo muito difícil. É Deus fortalecendo você. Pastor, mas eu estou passando uma situação financeira que tu não imagina. Deus está te fazendo aprender a viver sem dinheiro, para que você, quando o tiver, saiba o que fazer com ele. Escuta, eu sei o que eu estou te dizendo. Pastor, eu estou passando sufoco no meu casamento. É para você aprender a amar mais. Só assim que a gente lembra do primeiro amor, quando as coisas não vão lá tão bem. O Senhor está te ensinando alguma coisa através da vida dos seus filhos. Pastor, está difícil, a pressão está grande. Pois é, o Senhor está te dando musculatura para que você possa ir mais longe. Meu amigo, se você sair da sua casa hoje e caminhar 5 quilômetros hoje, amanhã caminhar 6, 7, 8, você não tem ideia do que você é capaz de fazer se você se expuser, se você se permitir, se você se autorizar, se você se disponibilizar a permitir que Deus te leve cada vez mais longe. O problema é que você quer chegar longe, mas você se prepara para chegar perto. O problema é que a gente sonha grande, mas se comporta como quem espera algo pequeno. O Senhor está dizendo: musculatura, é necessário que você desenvolva isso que você tem. Você ensina a estudar mais, você precisa orar mais, você precisa buscar mais, você precisa adorar mais, você precisa frequentar mais a igreja, você precisa fazer tudo mais, porque quanto mais você fizer, mais longe você vai, mais alto você chega, mais forte você fica. É assim a lógica de Deus para mim e para você. É isso que Deus quer fazer na sua vida, no nome de Jesus. Não é luta, é treino. Eu vou repetir: não é luta, é treino. Não é luta, é treino. Deus só quer te levar mais longe. Deus só quer usar você de uma maneira mais poderosa. Por isso Ele está te dando musculatura, estrutura, movimento, força. Eu encerro aqui. Depois de músculos, pele. Diga: pele. Missão da pele. Duas coisas. Número 1, pele protege. Por um lado, pele protege, por outro, reveste. Deus está dizendo: movimento, força, estrutura, movimento e força não são suficientes. É necessário que isso esteja protegido. Vou te dizer o que Deus quer mostrar para nós nessa hora. A pele tanto impede que eventos externos entrem, problemas externos entrem, assim como impede que o que é bom, que está dentro, saia.
Vou repetir, pele protege de vírus, bactérias, que podem, entrando no corpo, destruí-lo ou matá-lo. Ao mesmo tempo conserva o que está dentro, que é útil, que é necessário, que é importante. Um corpo vivo, irmãos, preparado para viver aquilo que Deus quer fazer. É um corpo revestido de pele. Uma igreja forte e pujante, irmãos, que irá impactar esse país, essa nação, o mundo. É uma igreja que se protege. É uma igreja que repele o mal. É uma igreja que rejeita quando o inimigo se levanta lá para atacar quem está aqui. É uma igreja que ainda se lembra com carinho dos seus pastores. É uma igreja que não aceita doutrinas do demônio, que tentam entrar aqui para perverter a sua fé genuína. Fele. Ao mesmo tempo é uma igreja que protege quem está dentro. Quanto tempo você não vê esse irmão que vinha e sentava sempre do seu lado? Você ligou para ele? Você se importou com ele? Ou a gente perdeu o dever, o senso de cuidado? Será que nós viramos consumidores de culto e não nos preocupamos mais com ninguém? Ele passou com o seu carro lá e buscou o irmão que está sem carro. Cuidado, irmãos. Um corpo pronto para viver promessas. É um corpo revestido, que repele o mal que vem de fora e protege os que estão dentro. E eu encerro dizendo: Deus soprará o seu espírito. Eu vim lá de Alphaville, de São Paulo, para te dizer, eu creio que o Senhor está dizendo aqui, serve para pessoas em algumas áreas da sua vida, mas quero dizer também, que o que o Senhor já fez através desta igreja, da sua vida, é a prova de que o Senhor ainda quer nos levar muito mais longe. Tem pessoas aqui, irmãos, que estão no ponto de ossos, ruína, chegando agora, moído. Deixa eu te dizer, o desfecho da sua história será você em movimento, estruturado, em movimento, forte, protegido e protegendo, sendo cuidado e cuidando, e cheio do Espírito Santo para a glória do Senhor Jesus. O Senhor está revivendo sonhos, o Senhor está reestruturando famílias, o Senhor está levantando ministérios, o Senhor está ressuscitando mortos, pessoas que um dia acharam que eram e não é mais. O Senhor está te levantando agora, pegando pelas mãos e dizendo: você foi exército, mas um exército ainda quando é ossos secos, continua sendo exército. Deus está te levantando em nome de Jesus. O Senhor está levantando a sua vida, está levantando a sua casa, está mudando a sua história, está projetando você. O Senhor vai te levar aonde Ele mesmo prometeu. O Senhor não vai ficar pelo caminho, a sua história não vai se encerrar de qualquer maneira, você não vai ruir, você não será a história de ossos em vales, mas um exército triunfante que marchará rumo à nova Jerusalém celestial que desce dos céus. Você é o exército de Deus que anseia e espera ansiosamente, amando muito a vinda do Senhor, e será arrebatado a encontrar-lhe nos ares. Você é o exército revivido, ressuscitado, fortalecido, em movimento, que protege, é protegido, que cuida e é cuidado, que vai encontrar o Senhor dos céus, nas nuvens, estará para sempre com Ele. Você é a geração do avivamento que vai sacudir esse país, você é a geração que vai sacudir essa nação, você é a geração avivada, cheia de Deus, para a glória de Deus, que vai sacudir o mundo. O Brasil não precisa importar o Evangelho, nós precisamos exportar o modelo de igreja. O Senhor está contando com você, será através da sua vida, será através de você, em nome de Jesus. Creia nessa palavra, toma posse disso no nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba, aleluia, aleluia. Escute, encerro. Pode ser que o Senhor falou com alguém aqui, e Ele deseja completar esta obra na sua vida, mas tem algo que você precisa fazer. Puxa, pastor, eu me vejo vivendo isso aí. Eu também.
Eu vejo você vendo isso, mas tem um passo que você precisa dar. O pastor estava afastado. Pois é, precisamos resolver isso agora. Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Eu não vou demorar. A palavra foi muito específica. Eu creio que você que está aqui, que estava afastado, eu não tenho a menor dúvida, foi Deus quem lhe trouxe aqui. Ele não trouxe aqui para que você comemore uma palavra que, legal, foi bom, bacana, poxa. O Senhor te trouxe aqui porque Ele quer provocar você. Talvez você seja essa estrutura parada, secando. Não, o Senhor te tira nessa manhã daí desse vale, para te fazer habitar entre príncipes, para projetar o teu nome, para projetar você, para fazer com que coisas aconteçam na sua vida que ninguém vai explicar. Mas você precisa tomar uma decisão. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, onde você estiver, erga a sua mão. Eu quero orar por sua vida. Me permita orar por você. Você não foi feito para habitar em vales. Deus não te chamou para isso. Deus não te deu estrutura para que você fique aí enterrado. Não, Deus te chamou para construir na sua vida uma história. Através de você um lindo testemunho. Eu quero orar por você que está afastado dos caminhos do Senhor. Pastor, e aí, devo fazer isso ou não? Eu não sei, você quer ser osso? Ou quer ser um exército vibrante? O que você quer? Você quer viver promessas? Ou você quer viver de expectativas? Você quer ver promessas se cumprir na sua vida? Ou quer acumular no seu caderninho de promessas, profecias entregues não cumpridas? É uma decisão que se toma. A decisão mais corajosa que eu tomei na minha vida foi o dia que eu levantei a mão para Jesus e falei: eu não quero esta vida que eu estou vivendo. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver a vontade de Deus. Se Deus existe, eu quero viver a vontade dEle. E foi a melhor decisão que eu tomei, irmãos. É corajosa a decisão, é. Eu pensei, o que vai acontecer amanhã? Eu nunca poderia prever. Eu vou fazer esse convite a alguém que está afastado dos caminhos do Senhor. Eu quero te convidar. Esse dia é marcado no céu para você. Tem um projeto nas mãos de Deus, com o seu nome. Mas você precisa levantar a sua mão e dizer: eu quero. Deus não vai fazer isso forçado. Alguém que nunca aceitou a Jesus: pastor, eu quero ser crente. Como é que é isso? Erga a sua mão, eu preciso fazer uma oração por você. Se eu não fizer essa oração, não adianta, irmãos. Eu preciso fazer essa oração, não por mim, mas no nome de quem eu vou orar. Isso faz a diferença. É Ele que pode transformar ossos secos num exército vivo e vibrante. Em nome de Jesus. Há alguém que precisa fazer isso. Eu vou encerrar, meu horário está excedido, 1 minuto. Alguém que precisa fazer isso. Pastor, devo, não devo? Isso, né? Vem. Tem mais pessoas aqui. Eu preciso encerrar, eu tenho um horário para entregar aqui. Isso é protocolo, né, Devec? Eu não vou passar o horário. Alguém que precisa tomar essa decisão: pastor, eu estou envergonhado, devo ir. É que eu estou com vontade de ir, mas é que eu não sei se o irmão, meu marido, minha mãe, meu avô, não interessa marido, mãe, avô. Deus está falando contigo. É através da sua vida. Não tem nada a ver com quem está do seu lado. Poxa, pastor, mas eu queria ir junto com o meu amigo que me convidou. Esquece o seu amigo que convidou. Você será levantado na sua casa, para lá na sua casa, ser um testemunho vivo do poder de Deus para transformar vidas. E através de você, a sua vida, a sua família será ganha. Sai do seu lugar em nome de Jesus. Eu quero abençoar a sua vida. Eu sinto no meu coração que existem outras pessoas que precisam tomar essa decisão aqui. Eu estou encerrando, eu não vou quebrar o protocolo. A escolha é sua. Há mais pessoas que precisam tomar essa decisão aqui. Não sei se você vai ter outra oportunidade. Eu não tenho um poder sobre essas coisas, ninguém tem. Só quem tem um poder aqui é você, de mudar a sua vida agora. Você tem coragem para tanta coisa? Por que para isso não? Até coragem para fazer coisas erradas, às vezes a gente tem. Mas para tomar uma decisão certa, a gente não tem. Há mais alguém que precisa tomar essa decisão? Você, moça, casal. Em nome de Jesus, sai do seu lugar. Eu estou encerrando agora.
Eu vou passar o microfone para o pastor Alain em qualquer tempo que você queira. Entenda a importância disso. Sai do seu lugar. Deixa Deus fazer a obra que Ele quer fazer na sua vida. Fica tranquilo. Você está entregando a sua vida nas mãos da pessoa certa. Ele pode te ajudar, Ele vai te ajudar, Ele vai te abençoar. Ele vai mudar a sua história. Ele vai te dar um testemunho em nome de Jesus. Sai do seu lugar, pastor Alain. Posso orar? Eu quero orar pela vida da Michelle, a igreja do Senhor Jesus. Estenda suas mãos para cá, não tem nada mais importante que isso, irmãos. Pai, em nome de Jesus, toma a vida da Michelle nas tuas mãos, nos abençoamos. Repreendemos todo o mal, tudo que não provém de ti. Meu Deus, transforma a vida dela, tu sabe o lugar da dor, tu sabe os vales que ela está vivendo. Mas a tua palavra é que tu a fará viver, triunfar, que as tuas promessas se cumprirão na vida dela. Meu Deus, eu abençoo a vida da Michelle, da família dela, no nome de Jesus. Que tu a possa, meu Pai, abençoar em todas as áreas da vida, meu Deus. Que tu escreva o nome dela no livro da vida, para que naquele grande dia o nome dela seja achado lá. Meu Deus, e que quando a tua igreja for arrebatada a encontrar o Senhor nos ares, a Michelle esteja entre aqueles que serão arrebatados, meu Deus. Meu Deus, abençoa a vida dela, use essa igreja para abençoá-la no nome de Jesus. E que cada cada vírgula da tua palavra se cumpra na vida dela. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus Cristo, amém e amém. Você dá um lindo aplauso a Jesus. Aqui ó, para você, pastor Alain. Você vai por aqui, Michelle, ó.